qual a capacitação que você considera importante para um profissional na área de energia solar, Rodrigo? Ô Pedro, eu fiquei até um pouco intimidado agora porque eu estou entre professores aqui então, né? O Arthur também tem essa trajetória docente dele, então me perdoem se eu falar besteira, tá? Mas pegando o fio da meada para a gente consolidar o raciocínio. Então a gente abriu uma empresa da maneira adequada, a gente identificou um nicho de mercado, a gente estruturou a nossa composição de preços, porque, queira ou não, a gente conhecer tributos nos permite compor preço, tá? E aí, se me permite parênteses, de eu voltar só um passinho atrás no que o Arthur estava falando, não na questão tributária, porque eu não tenho conhecimento sobre isso, mas empresas que não fazem esse tipo de análise da maneira correta não sabem precificar seus produtos. E não sabendo precificar os seus produtos, ela correm o risco iminente ou de trazer o seu mercado inteiro para baixo, e isso é ruim, tá? Se engana a empresa que acha que praticar o melhor preço, fazer a venda a qualquer custo, ela está contribuindo com o mercado, pelo contrário, porque amanhã depois, quando ela estiver melhor estruturada, ela não aumenta preço e não paga as contas, tá? Ou ela corre o risco de inflar demais o preço e não conseguir fazer nenhuma venda, né? Então, conhecer esses passos é super importante para você, de fato, começar a vender. Mas é aquela história, né? Fazer uma analogia, não sei se todos concordam comigo, mas é aquela história, né, do cachorro que está na rua e corre atrás do carro que está passando. Se algum dia ele conseguir pegar a roda, o que ele vai fazer com ela? Né, é uma pergunta que eu me faço, às vezes eu vi num filme, inclusive, acho super legal. Então, assim, saber o que fazer com a roda é super importante. Então, saber o que é necessário de qualificação para quando você, de fato, executar aquela venda é super importante. Então, vai depender um pouco de que linha que você resolveu atuar. Mas pensando para a maioria gigantesca dos nossos integradores, aqueles 95%, 99% que a gente falou, empresas turnkey com a solução do começo ao fim, você vai precisar de uma capacitação técnica, você vai precisar de uma capacitação, se você quiser se destacar no mercado, na área de gestão de negócios, você vai precisar de uma capacitação comercial para criar os seus diferenciais. Eu estou vendo uma conversa rolando aqui no chat, que depois a gente fala, sobre taxa de conversão e o pessoal se assustando com os percentuais do mercado. Imagina num mercado competitivo como o nosso, em que você tem que gerar tantas oportunidades para ter um retorno se você for uma empresa mal qualificada. Então, pensando do ponto de vista de qualificação técnica, já temos a resposta aqui, dentro da live que a gente está fazendo, né? O Instituto Solar, ele vem como uma opção para isso, trazendo conteúdo de qualidade, seja com convidados, seja com conteúdo próprio, seja com os treinamentos pagos, seja com os conteúdos gratuitos. O pessoal se engana também pensando que pagar é custo nesse momento. É um investimento necessário para você obter sucesso. Então, essa é uma alternativa. Vá entender o seu mercado a fundo e vá se capacitar nas premissas do seu mercado, nos pormenores do seu mercado, para criar os diferenciais. Também, se você for um técnico, não adianta você conhecer só o mercado. O que você tem que ter de certificações para poder atuar como um profissional, um engenheiro, no caso, que vai emitir uma RT de um projeto e vai exercer boas práticas nas suas instalações? Você tem que ter um curso de NR10, você tem que ter um curso de NR35 para trabalho em altura, dependendo do nível de trabalho que você vai fazer, se envolve alguma automação industrial, empresas que trabalham com foco em eficiência energética, você vai ter um curso de NR12. Se a sua empresa está alçando voos maiores, já se destacando no mercado como referência e qualidade, você vai fazer a obtenção de uma ISO e para isso você vai se qualificar para tal, você vai buscar uma consultoria que te habilite para isso, ou você vai terceirizar essa consultoria para uma empresa independente. Então, você tem N caminhos para andar. E mais do que isso, a gente falou que eu acho que é o óbvio dentro do mercado. Então, me qualifiquei para aquilo que é técnico, me qualifiquei para aquilo que é mercado. Mas você, como empreendedor, você tem que fazer a gestão do seu negócio como um todo. Né? Em algum momento, aquela máxima ela se faz verdade, né? Que é o olho do dono que engorda o gado. Então, poxa, eu sou um excelente técnico, eu sou um engenheiro, abri a minha empresa, sei tudo sobre NR10, tenho meu certificado atualizado, tenho meu NR35, exerço as boas práticas, mas eu não sei como gerir o meu negócio, eu não sei como fazer essa conta de taxa de conversão, eu não sei como calcular o meu custo de aquisição de clientes, eu não me preparei para escolher o melhor contador, eu escolhi o do bairro aqui, meia boca, e de repente eu estou com um passivo tributário gigantesco na minha empresa que coloca toda a minha operação em risco. Então, vale a pena, dependendo do seu nível de formação, buscar uma pós-graduação,
seja na parte de eficiência energética, de energias renováveis, seja na parte de gestão de negócios, gestão de projetos, né, em que você vai aprender muito sobre o universo corporativo como um todo, não só do seu segmento, mas isso vai te trazer, de novo, né, falando de base sólida, uma base muito sólida para você saber como atuar de maneira expressiva no mercado. E aí, à medida que você vai se maturando, você vai identificando esse seu nicho de mercado e vai buscando algo que te correlacione com aquilo que você pretende fazer. Então, poxa, eu comecei no mercado residencial. Tá bom, NR10 é um curso para eu me tornar um projetista, um instalador fotovoltaico, boas práticas, uma NR35 me bastam. Amanhã ou depois eu estou trabalhando com projetos de mini geração. Eu tenho que saber como dimensionar uma cabine de média, eu tenho que saber como fazer os meus projetos dos dispositivos de segurança, né? O pessoal talvez não se dê conta e talvez nem tenha esse nível de maturidade, algumas empresas, e isso não é ruim, não é no pejorativo, de novo, é um caminho que tem que ser trilhado, mas se você esquece de dimensionar no seu orçamento um transformador de acoplamento em média tensão, você faliu sua empresa. Se você está atuando na área de concessão de uma distribuidora de energia em específico e esqueceu de dimensionar um relé de segurança em média, você quebrou a sua empresa, porque você vai ter que declinar aquele projeto que já estava ganho. Então, parte do básico, se aperfeiçoa naquilo que diz respeito à sua formatação técnica, permita-se trilhar um caminho de gestão e à medida que você estiver caminhando por um nicho de mercado mais específico, se aprofunde, porque isso vai fazer o diferencial na hora que você estiver numa concorrência. Eu vi o pessoal falando aqui, né, 7 fechamentos em 100, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que tinha uma taxa de conversão de 33%. Só que por que isso era possível fechar 33 e 100? Não porque as pessoas lá eram melhores do que as outras, não, qualquer um pode ter essa taxa, mas assim, o nível de aperfeiçoamento e o lastro financeiro que tinha por trás de uma empresa de 40 bilhões de reais para poder ter um especialista para cada assunto, fazia com que a taxa de conversão fosse maior. Se você não está nesse momento de maturação da sua empresa ainda, se você é aquela empresa de um homem só, né, one man show, ou se você ainda tem uma equipe pequena, ou se você ainda terceiriza e conta com parceiros, o que vai fazer o diferencial nessa sua possibilidade de capitalizar mais negócios é o quanto você se dedica a ser diferente da sua concorrência. Né? E você vai perceber que, com certeza absoluta, isso não tem a ver com o preço, apenas com o preço. O preço vai ser aquela coisa que vai estar na balança, sim, mas que não vai ser o ponto tomador de decisão. E a gente vê isso em inúmeros mercados. Eu sempre uso o exemplo da telefonia celular. Você poderia comprar o celular de R$100, mas a maioria das pessoas usa de 4, 5 mil reais, porque entende custo-benefício na marca, no suporte técnico, no nível de excelência de produto, acabamento, funcionalidade. Traga isso para a realidade da sua empresa, que na hora que você criar essas diferenciações através das capacitações, você realmente não vai ser balizado apenas pelo preço.